Fala pessoal, preparem-se para uma experiência eletrizante, porque hoje eu trago para vocês um mergulho profundo na história de Solo Leveling. Em um planeta à beira do caos, onde a escuridão se manifesta através de portais sombrios, emerge um herói improvável, Sun Jinwoo, conhecido como o mais fraco dos caçadores. Ele é catapultado para uma jornada épica de superação e poder. Será ele capaz de enfrentar monstros colossais e desvendar os segredos que se escondem nas sombras? Bom, a gente vai descobrir tudo isso a partir de agora. Então já peguem sua pipoca, inscrevam-se aqui no canal e vem comigo conferir essa história que está sensacional. Sem mais delongas, bora pro recap. O anime começa nos explicando que cerca de 10 anos atrás na Terra apareceram uma série de portais que ligam nosso mundo a uma dimensão alternativa. E no outro lado de cada portal estava repleto de criaturas bizarras chamadas de monstros mágicos. E aqueles que despertaram habilidades para enfrentar esses monstros, que são imunes a armas convencionais, são chamados de caçadores, que com base na quantidade de poder mágico contida em seus corpos, são ranqueados, sendo E o menor rank e subindo em D, C, B, A e S, sendo S o rank mais poderoso. E uma vez que esse poder tenha despertado, nenhum esforço individual fará aumentá-lo. Ou seja, nasceu rank E, se lascou. Dadas essas primeiras explicações, o anime realmente começa. Vemos que dois caras estão conversando sobre a raid que eles farão hoje. Em dado momento, o nosso protagonista aparece. O seu nome é Sun Jinwoo, e ele é cumprimentado por seus colegas. Após ele sair, aqueles dois comentam que ele é o mais fraco de todos os caçadores, tendo a menor pontuação dentro dos do rank E, que já é o mais baixo. Eles até tentam falar mais baixo, mas Jinwoo já ouviu tudo. Mas de qualquer forma ele não se abala, já que ele está acostumado com tudo isso. Enquanto caminhava, uma garota o chama e fica preocupada pelas bandagens e curativos que ele está usando. Jinwoo apenas a cumprimenta e diz que eles trabalharão juntos de novo. Ela ignora o que ele falou e pergunta o que aconteceu com o rosto dele. Jinwoo, sem graça, fala que apenas aconteceu o que normalmente acontece. E a garota fica bem brava e diz que ele tem que tomar cuidado. Eu não sei vocês, mas eu acho que ela tá na dele, hein? E nesse momento, os integrantes do grupo se movimentam para entrar na dungeon, e eles vão atrás. Antes de entrar, um dos integrantes se propõe a ser o líder dessa raid, e todos concordam, eles parecem confiar bastante no Coroa. Após isso ser decidido, todos entram. Antes de Jinwoo entrar, ele olha para sua faca e diz que ela é bem fraca, mas foi o que deu para comprar com o dinheiro que ele tem ganhado. Já lá dentro, vemos que a muito custo Jinwoo conseguiu uma pedra mágica. Na verdade, é a sua primeira. Elas são deixadas pelos monstros após serem derrotados, e podem ser trocadas por dinheiro. Ele fica muito feliz, mas enquanto comemorava, um monstro vem por cima dele e o ataca. A primeiro momento ele até consegue se defender, mas depois sua faca quebra e ele recebe um ataque no bucho. Rapidamente, outro membro do grupo vem o defender e derrota o monstro, mas Jinwoo está muito ferido. Felizmente, Jory estava perto e começa a curá-lo. Enquanto isso, os outros membros derrotam o que parecia ser o chefe da masmorra. Mas vocês verão que não é bem assim. Aquela dungeon em específico guarda um segredo. Segredo esse que mudará a vida de Jinwoo completamente. Mas não está na hora de saber, logo vocês descobrirão. Jory, enquanto cura o garoto, pergunta por que dele ser tão teimoso em continuar sendo um caçador, já que ele e todo mundo sabe o quão fraco ele é. Fala que se ele continuar assim, logo ele perderá sua vida. Ele se desculpa, mas a garota grita com ele falando que não quer que ele se desculpe. Ele deveria desistir disso antes que seja tarde demais. Após isso, o líder chama a todos para se reunirem no até então fim da dungeon. Notamos que eles encontraram uma caverna bem profunda, e uma mulher comenta que mesmo eles derrotando o chefe da dungeon, ela ainda não se fechou, o que indica que há mais monstros e lugares para serem explorados. Porém, diferente dela, há aqueles que não concordam com isso, já que entrar em territórios inexplorados é função de caçadores mais fortes, já que nunca se sabe o que pode se encontrar nesses lugares. O líder do grupo, vendo a indecisão entre os integrantes, resolve abrir uma votação e decidir o que fazer. Eles devem escolher entre voltar ou seguir em frente e explorar aquela caverna. Todos vão votando até que ficam 6 votos a favor e 6 contra. Agora eles estão em um impasse, até que o líder resolve perguntar a Jinwoo, já que ele ainda não havia votado. Jinwoo começa a pensar bastante, já que com seu pai desaparecido, é ele quem tem sustentado sua irmã e mãe que está muito doente.
Ele mal tem conseguido pagar a faculdade de sua irmã e o tratamento da sua mãe. Então ele resolve votar em sim e ir em frente a fim de conseguir mais recursos para que assim obtenha mais dinheiro. Antes deles irem, nos é mostrado como é feita a medição de poder de uma pessoa. Eles passam por um teste e ficam em frente a essa bolona aí, ó. Lá ele! Em seguida, nos é mostrado um assalto na cidade. 2 caras numa moto roubam uma bolsa de uma moça e ela grita por socorro. Os pilantras vão seguindo até que uma mulher fica parada na frente da moto. Eles mandam ela sair se não quiser ser atropelada, mas ela se mantém à frente. E antes de ser atingida, ela salta e recupera a bolsa que foi roubada. Os 2 delinquentes perdem o controle da bis e acabam caindo no chão após isso. A loira devolve a bolsa à moça e logo uma multidão vem até ela. Eles a reconhecem como Sha Hain, uma caçadora Rank S muito conhecida. Todos ficam impressionados ao vê-la, mas ela não parece muito confortável com aquela situação e logo foge pulando sobre os prédios da região. Após isso, voltamos à dungeon e vemos o grupo de Jin-Woo avançando pela caverna que encontraram. Enquanto caminhavam, o garoto se desculpa com Ju-Hee e ela pergunta pelo que ele está se desculpando. Ele diz que é porque agora eles estão procurando pelo chefão porque ele decidiu a favor. Ela, bem brava, diz que ele não precisa se desculpar. E em seguida ele comete um grande erro, que é perguntar para ela se está tudo bem. Ela ironicamente fala que sim, está muito bem. Mas logo vemos que não está tão bem assim. Ela fala que é óbvio que está bem pistola. E pergunta se ele não lembra que agora há pouco ele quase foi de vala. Se aquele ataque acertar um pouco mais para cima, ele estaria morto. E pergunta se não acertaram ele na cabeça, porque ele só pode ter ficado maluco. Novamente ele se desculpa, e em seus pensamentos ele diz que é verdade que ter uma curandeira Rank B com ele já o salvou da morte várias vezes. Ela pergunta se ele entendeu a situação, e Jin-Woo confirma. Ela fala que se ele entendeu, então ele deveria mostrar sua gratidão. Mas antes que ele conseguisse se explicar, o líder avisa que chegaram à câmara do chefão. Eles avistam uma porta gigantesca no final da caverna e logo o líder abre ela. Ao entrar, avista uma grande câmara, com várias estátuas gigantes. Eles vão entrando calmamente, já que não há nenhum perigo à vista. Todos se perguntam o que é aquilo, e logo uma placa com algumas escrituras é avistada. O líder lê e vê que nela há alguns mandamentos. O primeiro deles é venerar a Deus. O segundo manda eles louvarem a Deus. E o terceiro manda eles provarem sua fé em Deus. Enquanto o líder lê as inscrições, Ju-Hee chama Jin-Woo para olhar uma coisa. Ela está completamente amedrontada e fala que viu os olhos daquela estátua se mexer. Jin-Woo diz que pode ser a imaginação dela e que isso não é possível. Daqui a pouco veremos que ele não podia estar mais errado. Logo a seguir, as portas se fecham e ninguém entende nadinha. Vocês já devem ter entendido que agora lascou, né? Um dos caras fala que não veio aqui para isso e que é loucura continuar, e logo vai embora. Mas ao tocar na porta para ir embora, uma das estátuas maceta ele com seu machadão gigante. E bem, agora eu acho que ele não vai mais conseguir ir embora. Obviamente, todos ficam chocados ao presenciar tudo aquilo e se perguntam como vão lutar contra aquilo. Jin-Woo também não entende nada e fala que o cara que foi de base é Rank D e é muito mais forte que ele. Jin-Woo então olha para trás e confere os olhos daquela estátua que Ju-Hee mostrou anteriormente, e realmente nota que eles se moveram. Agora lascou tudo. Jin-Woo se lembra de ter quase morrido por diversas vezes, e por isso ele já consegue prever quando o perigo está próximo. Devido a isso, ele consegue pressentir o perigo e o caos, e manda todo mundo pular. Quase todos pulam, e quando eu digo quase é que bem, o corpo que faltava nessa mão aí não pulou. Após isso, Jin-Woo começa a se questionar se realmente agora será o seu fim. O líder grita com todos para ficarem parados, e caso eles se mexam, a estátua atacará novamente. Jin-Woo fica preocupado com Ju-Hee, já que ela está completamente em choque, e nos é explicado que esse é o motivo dela, uma curandeira Rank B, estar no mesmo grupo de Jin-Woo, o caçador mais fraco. O fato é que ela não consegue lidar com a pressão, e sempre trava. Por isso, ela é mandada para desafios mais tranquilos. Em seguida, o líder vem falar com Jin-Woo e diz que é graças a ele que todos ali estão vivos, já que ele mandou todo mundo pular na hora do ataque. Ele pergunta se o garoto percebeu o ataque, e ele fala que não, apenas achou que seria perigoso. E em seguida eles começam a pensar, e se questionam se aquela placa com inscrições revela a forma deles saírem dessa. Jin-Woo então percebe que o tal deus a quem aquela inscrição se refere
Provavelmente será aquela estátua que está sentada em um trono. Mas enquanto eles pensavam, um dos caçadores diz que não vai morrer ali, e tem a brilhante ideia de sair correndo e atravessar a porta. Quando ele foi alertado, ele diz que confia muito em sua velocidade, e tiraria isso de letra. Bom, o resultado é isso aí, mais um que virou torrada. Jin-Woo segue pensando, e tenta entender o primeiro mandamento que havia escrito. Lá dizia para eles venerarem a Deus. Jin-Woo então tem uma ideia. Ele manda todos se curvarem em direção à estátua, e assim eles fazem. E diz que enquanto estiverem de cabeça baixa, eles não morrerão. Após isso, a primeira parte do teste é concluída, e a estátua dá esse sorrisão macabro aí. Até eu fiquei com medo, bicho. Após isso, todos se levantam, e pensam estar a salvo. Mas Jin-Woo sabe que há mais 2 mandamentos, e parece que a segunda parte já começou. A estátua se levanta e vem vindo na direção deles. Eles se lembram que o segundo mandamento mandava eles louvarem a Deus. Só que ninguém sabe como fazer isso. Um dos membros diz que já foi muito à igreja e sabe como fazer. Ele então entra na frente da estátua e começa a orar. Mas digamos que não funcionou, já que ele foi literalmente pisado pelo tal Deus. Em seguida, outra garota vira papel após ser esmagada, e todos começam a correr. Em dado momento, Jin-Woo observa as estátuas e nota que algumas têm instrumentos, e essas não atacam. Ele então tem a ideia de mandar um para cada estátua. Ele vai correndo com Jo-Hee, que ainda está em choque, e chega na última estátua. Bom, pelo menos era o que ele pensava. Ele percebe que faltou uma estátua, e corajosamente ele deixa Jo-Hee em uma e sai correndo em direção à que faltava. Infelizmente, ele vai para a estátua errada. Felizmente, ou nem tanto assim, apenas parte das suas pernas foram de ralo. Ele segue rastejando até que finalmente a última estátua começa a cantar, e o segundo desafio é completo. Jo-Hee corre rapidamente e tenta curá-lo com todas suas forças, mas é difícil, já que ela usou muita mana para curá-lo antes. Enquanto conversavam, um altar é erguido no centro da câmara. E agora o terceiro mandamento, que dizia que eles devem provar sua fé em Deus, se inicia. Assim como os outros desafios, ninguém sabe como funciona essa parte, mas começam a especular. Imaginam que agora deveriam dar um sacrifício ao Deus, e logo um dos membros manda o líder se sacrificar por eles, já que a culpa de todos estarem ali é dele, com aquela ideia de explorar mais a dungeon. O líder entende, e acha justo que seja ele, já que tantos morreram por sua culpa, e logo vai até o centro. Ao chegar, uma chama se acende, o que dá uma dica do que eles têm que fazer. Jin-Woo pensa um pouco, e pede para que o levem até o centro para analisar melhor o local. Ao chegarem, outras chamas se acendem, e é uma para cada pessoa que está ali. Logo ele manda os outros virem para completar o círculo. Quando todos chegam ao centro, todas as chamas se acendem, e logo as portas se abrem. Após isso, algumas chamas se apagam, e todas as estátuas vêm se dirigindo ao centro da câmara. Eu não acho que deva ser para fazer carinho, então eles devem se apressar e descobrir uma forma de finalizar esse desafio. Jin-Woo nota que quando estão olhando para as estátuas, elas ficam paradas, então precisa de sempre alguém olhando para cada uma delas. Assim eles fazem, até que em dado momento uma das garotas não aguenta e sai correndo. Estranhamente, ela não é morta, mas quando ela sai, a porta se fecha um pouco. Os outros membros começam a se questionar se não devem ir embora também, e pouco a pouco vão saindo um a um, até que sobram apenas Jin-Woo, Jo-Hee e o líder do grupo. E com apenas 3 pessoas não dá para olharem para as 4 estátuas, e fatalmente uma delas chegará ao centro. O líder do grupo manda Jin-Woo pegar Jo-Hee e sair dali, e ele ficará olhando para a estátua próxima à porta para que ele possa fugir. Mas Jin-Woo não aceita, já que no estado que ele está, ele não conseguiria carregá-la. Ele então manda o Koro pegar Jo-Hee e levá-la para fora, e que ele ficará como sacrifício. O velho até reluta, mas dadas as circunstâncias ele acaba aceitando o pedido do garoto. Após eles saírem, Jin-Woo fica pensativo e diz que se soubesse que seria assim, teria feito um seguro de vida maior. Ele, numa tentativa desesperada de sobreviver, pega uma espada que havia ali perto e tenta se defender do ataque. Ele vai falando que por várias vezes riram dele, mas ele sempre deu seu melhor. Trabalhou duro para ajudar sua mãe e irmã. Nesse momento, ele acaba perdendo um de seus braços e segue sendo atacado brutalmente pelas estátuas. Já sem seu braço, sem seu pé e sem esperança, ele recebe o que parece ser o golpe fatal em seu peito. Em seus últimos momentos, ele fala que também tem família, ou pessoas que gostam dele,
e o motivo que os outros usaram para fugir anteriormente é apenas uma desculpa para a covardia deles. Nesse momento, a estátua pendura para cima com a ponta da espada e o arremessa para cima do altar no centro da câmara. Agora o golpe final será dado. Jinwoo diz que não quer morrer e diz que se tivesse mais uma chance... Nesse momento, aparece uma tela falando que seu coração irá parar em 0,002 segundos caso ele não aceite participar do jogo. E dá duas opções para ele, aceitar ou não. Obviamente ele aceita, mas o que virá depois disso a gente descobrirá no próximo episódio. Eu tenho uma teoria. Eu acho que ele irá completar o desafio de provar sua fé no Deus da Sala e como recompensa ganhará um poder apelão. Mas eu quero saber o que você acha. Me conte aqui nos comentários. Ah, e já aproveita que desceu aí e deixa aquele like maroto e se inscreva aqui no canal. Me ajuda aí, vai. Eu vou indo nessa e até a próxima.